Olá a todos, bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube. Este vídeo vai-vos falar sobre o ingresso de Júpiter em Leão, que, como sabem, aconteceu no passado dia 30 de junho, e é um dos trânsitos mais luminosos, de 2026 e que vai se prolongar até ao dia 26 de julho de 2027. Será o período aqui entre 30 de junho e 26 de julho de 2027 que Júpiter atravessa o signo de Leão. E quando o grande benéfico entra em Leão, algo dentro de nós é convidado a crescer. E então é precisamente sobre isso que eu hoje vos vou falar. Eu até dei o título aqui a este vídeo, o apelo para brilhar com o coração, que é a mensagem principal, na minha perspectiva, deste trânsito, do grande benéfico pelo signo de Leão. Então, como sabemos, e se tiverem a oportunidade de acompanhar-me, pelas redes sociais, nós tivemos no ano de 2026, na verdade, vários ingressos e várias mudanças de planetas de signo. Já aqui podem acompanhar no canal um vídeo também que eu fiz, onde falei sobre Urano em Gêmeos, mas na verdade nós tivemos durante 2026 e estamos agora até a chegar a esse auge da mudança que tanto falámos, até para quando falámos de previsões em relação a 2026, mas o objetivo realmente hoje é falarmos sobre Júpiter em Leão. E então, como eu referia, algo dentro de nós é chamado a viver. A área de vida do vosso mapa, que abre com o signo de Leão, é a área de vida onde vocês são chamados a brilhar. E aqui falamos não apenas de sonhos, não é? Falamos também dos nossos projetos, da nossa capacidade de ocupar o nosso lugar no mundo, mas sobretudo de sermos vistos, de expressarmos quem somos, e de permitir que a nossa luz encontre espaço no mundo, porque Leão fala muito do coração. E Júpiter fala de expansão, e como tal, tudo que Júpiter toca, ele vem ampliar, vem aumentar, vem trazer à luz. E aqui acabo por vos deixar já aqui uma primeira pergunta: o que é que aconteceria se deixasses de te esconder? E aqui, com Júpiter a passar em Leão, somos mesmo chamados, na verdade, a aparecer. Então, vamos falar precisamente sobre o grande benéfico. Júpiter, na astrologia tradicional, é conhecido como o grande benéfico, porque traz bênçãos, traz oportunidades, traz crescimento. E é conhecido realmente como o planeta da expansão, da confiança, do sentido, da visão e dos horizontes que se alargam. E precisamente o que eu dizia anteriormente, quando Júpiter toca uma área de vida, do nosso mapa natal, ele amplia. Mas não cria nada, ele na verdade vem expandir aquilo que já existe, e como tal, somos convidados a brilhar, no que diz respeito à zona onde Júpiter agora em trânsito irá transitar. Ele vem de um período que esteve em Caranguejo, a trazer propostas diferentes, a trazer-nos autocuidado, a trazer-nos mais sensibilidade, a trazer-nos expansão dos afetos, das relações familiares, das memórias ancestrais, e agora, com a chegada a Leão, naturalmente que a proposta é diferente. Sai de Caranguejo e entra em Leão, e o convite é muito para nós nos abrirmos ao mundo, para abrirmos o nosso coração e para nos permitirmos também expandir. Então, em Leão, e como sabemos, é o signo do Sol, e como tal, fala-nos muito, não necessariamente de ego, isso de um ponto de vista mais negativo, às vezes Leão é um signo um pouco mal compreendido, mas fala precisamente da autenticidade, de coragem, de expressividade, de generosidade, da coragem de sermos quem somos, da capacidade de criar a partir do nosso coração, a partir das nossas intenções mais verdadeiras e mais autênticas, e também da alegria, não é? Fala muito de alegria, é um signo que fala de alegria. Então, quando estamos, e tal como referia, a área de vida onde temos Leão no nosso mapa é onde realmente somos chamados a brilhar, é onde somos chamados a assumir também o palco da nossa vida.
onde temos Leão no nosso mapa natal, aqui. E aqui agora será, na verdade, ativado essa área de vida precisamente por Júpiter. Então, Leão é um signo que, na verdade, quando nós estamos alinhados e a ressoar com essa energia, nós conseguimos, na verdade, expressar os nossos talentos, reconhecer o nosso valor, celebrar a nossa própria singularidade. E inspiramos os outros também através da nossa presença. Quando estamos desalinhados com esta energia, claro que isso vai se traduzir depois também em validação externa, uma busca de validação exterior, escondermos os nossos dons, recearmos o julgamento, e também diminuímos a nossa luz às vezes para cabermos nos espaços uns dos outros ou para cabermos em áreas ou em sítios que achamos que seremos mais bem vistos dessa forma, mas como sabemos, nem sempre é o mais correto. Então, Júpiter em Leão, ele vem, na verdade, expandir a nossa criatividade, a nossa autenticidade, a expressão pessoal, a liderança, a coragem de existir, mas também vem ampliar, por uma perspectiva menos positiva, a possibilidade de haver aqui um bocadinho mais de ego, um bocadinho mais de excessos, um bocadinho de dramatização ou a tal necessidade de validação que eu há pouco falava. E o convite, na verdade, é nós aprendermos a brilhar sem pedir permissão. É óbvio que eu, quando falo de brilho, quando eu falo de assumir o palco da vida, não temos que, naturalmente, somos pessoas mais discretas, agora de repente ir assumir uma postura ou ter uma postura mais pomposa. Falo em nós vivermos em verdade, falo em nós vivermos a partir do nosso coração, porque Júpiter em Leão convida-nos a regressar ao centro, não ao centro do palco, né? Mas ao centro de nós próprios, e aí é que está, na verdade, a chave, nós permitirmos realmente regressarmos ao centro de nós, porque é dentro também do nosso coração que eu acredito que está a nossa verdade. O Júpiter, como eu tinha referido, entrou em Leão no passado dia 30 de junho, já iremos ver o mapa do ingresso, e vai transitar neste signo até 2027, ao próximo verão. Há aqui uma fase anual em que Júpiter fica retrógrado. Júpiter é um planeta que está cerca de um ano em cada signo, mas que também tem o seu período de retrogradação e que irá acontecer mais para o final deste ano, mas existem também aqui alguns aspectos a considerar, porque este ingresso de Júpiter, durante este mês de julho, por exemplo, nós vamos ter já Júpiter em conjunção com o Sol, o que pode ser um momento mais interessante para aquelas pessoas que têm Sol em Leão, logo ali final do mês de julho, não é? Que fazem anos e que celebram o seu aniversário no final do mês de julho. Ah, e depois, e depois avançamos também assim, com outros aspectos também importantes, mas quando virmos aqui realmente o mapa do ingresso, eu vou-vos falar melhor. Então, temos aqui o mapa do ingresso de Júpiter em Leão. Como podem verificar, eu vou só aqui rodear para ficar mais exemplificativo. O Júpiter chegou aqui a Leão a 30 de junho, precisamente também no dia em que anteriormente Mercúrio virou retrógrado em Caranguejo, e temos ouvido falar muito sobre Júpiter, chegou a Leão, um dos trânsitos mais brilhantes, né? Um momento realmente mais de luminosidade, mas na verdade este ingresso de Júpiter em Leão dá-se em oposição a Plutão. A oposição a Plutão, na verdade, está prestes também a acontecer, e isto acaba por marcar também aqui este mapa do ingresso em Leão.
porque, na verdade, traz a mensagem também do eixo da individuação, que é o eixo Leão-Aquário, né? Plutão está em Aquário, está agora ali já em movimento retrógrado desde maio e está no grau 4, é um planeta bastante lento, e nesta entrada de Júpiter em Leão ele forma logo aqui a oposição a Plutão, que nos mostra que muitas vezes o nosso papel social e coletivo não pode ser dissociado também do nosso papel individual e da nossa própria personalidade, onde, como já tinha referido, não devemos caber em caixas. Somos singulares, mas também temos naturalmente um papel participativo e um papel social. E é como se esta oposição entre Júpiter e Plutão, que ainda iremos sentir agora durante o mês de julho, o mês de agosto, isto acaba por trazer alguma profundidade transformadora, e a reinvenção pessoal vai além também de mudanças superficiais. Claro que Júpiter, neste ingresso, forma oposição ao Plutão, mas também está a formar ali um trígono a Netuno em Carneiro, e um sextil a Urano, que depois também traz aqui um lado mais de facilidade em também seguirmos o que intencionamos, mas que tem que vir sempre alinhado realmente aqui do nosso coração, e da nossa essência, que é também algo que o Leão fala muito, a nossa própria essência. Então, a proposta, aqui no meu ponto de vista, em relação ao ingresso de Júpiter em Leão, passa muito por nós ganharmos, na verdade, mais autoconfiança, colocarmos mais ênfase na alegria, no divertimento, na criatividade, expansão das brincadeiras e convívios. Pode sempre trazer aqui mais contacto com jovens, estarmos mais disponíveis para estarmos com filhos, com sobrinhos, com adolescentes, com crianças, num sentido muito de fortalecer aqui a imaginação, a própria capacidade de criação e um incentivo a seguirmos os sonhos com otimismo e autoconfiança, que também acaba por ser reforçado, acredito eu, no meu prisma, também pelo próprio Saturno em Carneiro, que também reforça esta energia de fogo, que nos permite também ir à luta, e iniciarmos coisas pelas quais nós sentimos que nos dão prazer, que nos permitem estar mais alegres e mais felizes. Então, há aqui também uma proposta muito forte de fortalecimento da autoconfiança, da autossuficiência e da própria individualidade. Nunca esquecendo, claro, o nosso papel também social. Acaba por trazer uma expressão maior de luz, de brilho, e favorece muito aqui o espírito de liderança, a busca de valorização pessoal, mas que tem que ser algo que tem que vir também de dentro, não necessariamente do exterior, não é? E a tal dedicação às crianças e aos jovens, que têm tanta alegria de viver, e que pode trazer aqui realmente mais convívios, mais vontade de sair, mais vontade também de, na verdade, de nos divertirmos e de estarmos em festa. E então, coletivamente, nós somos convidados, na verdade, a trabalhar muito todas estas áreas. A autoconfiança, a expressão criativa, a liderança consciente, a alegria, a coragem para sermos vistos, o reconhecimento dos nossos talentos, a relação saudável com a visibilidade, e esta, na verdade, é uma energia para nos tornarmos, não obviamente mais importantes, mas é uma energia para nos tornarmos mais verdadeiros, para também vivermos mais empoderados da nossa própria presença de uma forma consciente, de uma forma realmente autêntica. Então, a pergunta que eu coloco aqui também para este trânsito é: o que é que acontece quando deixo de viver para corresponder às expectativas dos outros e começo a viver de acordo com aquilo que o meu coração acredita? É muito aqui a gênese deste trânsito, vivermos alinhados com o nosso coração e com a nossa essência e com a nossa verdade, aquilo em que nós acreditamos e que vem realmente de dentro do nosso coração.
E até se quiserem depois colocar aqui nos comentários no vídeo, podem efetivamente trazer esta reflexão e fazer esta resposta no sentido de compreenderem o que é que isto vos mostra, e o que é que acontece se realmente deixam de corresponder às expectativas dos outros e vivem de acordo com os vossos próprios desejos mais autênticos e mais alinhados. Então, para fazermos aqui também uma passagem pelos 12 signos, né, que temos sempre a curiosidade de compreender como é que essa energia se vai manifestar na nossa própria vida, eu vou fazer aqui uma passagem pelos signos ascendentes, porque naturalmente que implica que nós saibamos e conheçamos o nosso mapa natal para podermos fazer uma abordagem a este trânsito de uma forma mais alinhada e mais em consonância com o nosso restante mapa natal e energia, porque também nunca podemos ver um trânsito isoladamente, não é? Porque há outras coisas também a acontecer na nossa vida e outros trânsitos e planetas que acabam por trazer também algum impacto, mas Júpiter é sempre um planeta que em trânsito e área de vida por onde passa propõe verdade, propõe ética, propõe crescimento, traz oportunidades. Eu gosto sempre de referir que a passagem, por exemplo, do Júpiter nos ângulos do mapa, casa 1, casa 4, casa 7 e casa 10, tem naturalmente mais impacto, porque são áreas também mais relevantes, pelo menos eu assim o considero. E pode revelar realmente aqui momentos até nossos de viragem e momentos de aproveitarmos muito bem essas oportunidades que nos podem vir a ser dadas fruto dessa área onde ele está a passar. Então, vamos começar aqui pelo ascendente em Carneiro, sendo que se temos ascendente em Carneiro, Júpiter estará a transitar à partida pela casa 5 do mapa natal, e então aqui vamos ser convidados muito a expandir a nossa criatividade, o nosso amor, a nossa expressão pessoal. É um momento para arriscarmos mais o coração, ampliar o romance, o prazer e a autoexpressão, e para nos permitirmos viver e voltar a brincar com a vida, como se fosse aqui um apelo de a nossa casa 5 de expressividade, uma casa de prazer, uma casa dos hobbies, das coisas que nós fazemos que nos dão realmente gosto. Vamos aproveitar este momento para crescer no que diz respeito a essa própria expressão pessoal. Para quem tem ascendente em touro, o crescimento aqui já está relacionado com a casa 4. Crescimento ligado à família, ao lar, à estabilidade emocional, à própria segurança interna, e pode ser um bom momento para construir um lar mais alinhado com quem hoje somos. Pode haver aqui um apelo realmente a regressarmos à nossa essência, e nos alinharmos mais também com o nosso mundo interno, mas também com a nossa família. Ascendente em Gêmeos, temos o Júpiter a passar na casa 3, e aqui a expansão virá através da comunicação, dos estudos, dos novos projetos, amplia a comunicação e a vontade de estarmos informados, de aprendermos, de estarmos mais, pode ser um ano em que desejamos, por exemplo, voltar à escola, em que vamos, por exemplo, escrever um livro, em que vamos ensinar, partilhar ideias e fazer mais ouvir a nossa própria voz. Pode ser um momento positivo também para divulgarmos os nossos projetos, os nossos trabalhos. Quem tem ascendente em Caranguejo, aqui o convite é à valorização pessoal. Pode haver um aumento da autoestima e, consequentemente, fruto da casa 2 falar muito de finanças e autovalor, também aqui há algum aumento do dinheiro, mas isto implica sempre também o que é que nós vamos fazendo por cada área anterior que o Júpiter vai passando, né? Porque temos que semear também para podermos depois colher. E então aqui pode haver efetivamente uma expansão dos recursos, da autoestima e da relação também com o merecimento. E ele traz o convite para quem tem ascendente em Caranguejo da pessoa, na verdade, aprender a valorizar-se mais. Ascendente em Leão.
temos, claro, o Júpiter a passar no ascendente, temos o Júpiter a passar na casa um, e aqui falamos muito de expansão de identidade, ou seja, pode ser um momento de grande expansão pessoal, um novo ciclo de identidade e crescimento, e um renascimento pessoal. E é naturalmente um dos trânsitos mais importantes dos últimos 12 anos, porque a última vez que Júpiter terá passado no ascendente de quem tem Leão no seu ascendente terá sido sensivelmente há 12 anos atrás, e então é como se houvesse aqui uma oportunidade de renascimento, de crescimento, de progresso. A nível da própria identidade, da própria imagem, do próprio corpo. Quem tem ascendente em Virgem, o crescimento vem pela via espiritual, porque o Júpiter transita na 12, casa 12, e aí podem sentir naturalmente uma necessidade de maior recolhimento, de expansão espiritual, e desenvolvimento pessoal, mas também um tempo de encerrar ciclos e de se prepararem para um novo capítulo, porque obviamente que depois, quando o Júpiter, no ano que vem, a partir do verão do ano que vem, chegar a Virgem, aí quem tem ascendente em Virgem, nesse momento, vai beneficiar também aqui, nessa fase, para um novo ciclo de expansão. Mas até lá tem que se preparar e pode haver aqui uma proposta muito forte, e a ser aproveitada no que diz respeito, por exemplo, ao desenvolvimento pessoal, ou ao desenvolvimento da própria espiritualidade, mas também haver aqui profundos insights e haver aqui um momento também de fim de ciclo, de fim de capítulo. Ascendente em Balança tem Júpiter em trânsito a passar no 11, e aí é convidado, ou poderá ver aumentado os grupos, os projetos, as próprias amizades ampliam-se, né? A expansão das amizades, dos projetos coletivos, dos sonhos para o futuro, e aqui pode ser uma fase positiva para estarmos mais em grupo, para encontrarmos a nossa tribo, para também expressarmos mais o nosso sentido também de solidariedade. Para ascendente em Escorpião, a expansão vem pela via profissional, porque Júpiter estará a transitar no meio do céu do mapa, na casa 10, que vai implicar provavelmente algumas oportunidades profissionais ou benefícios que podem ser aproveitados neste momento, e que também pode trazer uma maior visibilidade, uma maior ambição e uma maior capacidade de liderança. É como se Júpiter está no ponto mais alto do mapa, e como tal, ele vem-nos mostrar que precisamos de ganhar e de dedicar-nos de uma maneira leve, de uma maneira otimista, jupiteriana, no que diz respeito à nossa carreira. Ascendente em Sagitário, Júpiter transita na área de vida da Casa Nova, e aí falamos muito de viagens, de estudos, de novos horizontes e de sentido de vida. Pronto, como se houvesse aqui uma expansão através do conhecimento, mas que também vem ampliar aqui o ensino, a vontade de alargar os nossos estudos, e que pode trazer novas perspectivas, ou quem sabe, uma nova definição dos nossos próprios valores, dos nossos próprios ideais. Mas também é um bom momento para nós semearmos, por exemplo, projetos para o futuro, e coisas que nós desejamos também alcançar a nível de curto e médio prazo. Ascendente em Capricórnio, as transformações virão através da casa 8, e então podem ir muito ao encontro da expansão emocional, íntima, o que vem aumentar a profundidade, mas também as partilhas, a intimidade e os recursos conjuntos, ou até os próprios processos emocionais. Pode ser uma boa opção ou oportunidade também para desenvolvermos o nosso autoconhecimento, para trabalharmos alguns processos internos mais relacionados também com a sombra, que nos permita um renascimento também aqui simbólico, mas que seja curativo e que traga realmente aqui profundidade, mas que pode também vir acompanhado de alguma intensidade, né? Nós sabemos que tudo o que Júpiter toca amplia, e como tal, a área de vida depois onde ele passa também pode vir trazer aqui alguns excessos para um lado menos positivo, em que podemos nos sentir às vezes mais inquietos também. Ascendente em Aquário, terão Júpiter a passar na casa 7, não é?
E como tal, os relacionamentos vão ganhar destaque e crescimento. É sempre uma fase em quando Júpiter entra na casa 7, a casa do descendente, à qual nós associamos o outro. Ele pode também trazer uma expansão das relações, e pode trazer realmente um novo ciclo de progresso também no que diz respeito à nossa vida relacional, mas também oportunidades de parcerias, associações ou encontros significativos e na verdade, até também acaba por trazer mais pessoas, provavelmente, para a nossa vida. Aumenta também o nosso ciclo de relacionamentos. O ascendente em peixes, aqui terá Júpiter a transitar na casa 6 e, como tal, aqui a expansão acontece através da rotina, do trabalho, do cotidiano, da saúde. Pode ser um ano bom para iniciar, por exemplo, uma dieta mais saudável, uma nova rotina de saúde, uma nova rotina desportiva, onde vamos ser mais chamados a ser disciplinados, mas a fazê-lo de uma forma alegre, fazê-lo de uma forma otimista. É uma oportunidade também de purificar, de sanar, e de criar uma vida mais alinhada com o bem-estar e com as rotinas que efetivamente otimizam o nosso dia a dia, e as nossas atividades domésticas, por exemplo. E pronto, assim já vimos aqui mais ou menos as tendências para os 12 signos, sendo que temos sempre que, como referia, abordar um mapa natal como um todo e verificar também os restantes trânsitos que possam estar a acontecer, mas já trouxe aqui algumas sugestões e tendências gerais para cada signo ascendente. É só questão de verificarem o vosso. Claro que, havendo planetas também no vosso mapa natal, no signo de Leão, à parte do Sol, à parte do ascendente, à parte da Lua, que são sempre mais simbólicos e mais indicadores da nossa personalidade e da nossa essência, são a tríade, no fundo, do ser humano. Se houver outros planetas, em algum momento, claro, eles serão ativados pelo grande benéfico, e isso pode também trazer aqui um momento onde somos chamados a refletir sobre alguns temas, mas no sentido também de percebermos como é que podemos, o que é que temos para aprender com isso, num sentido de ganho também de sabedoria. Então, sendo Leão um signo de fogo, os signos mais beneficiados por este trânsito acabam por ser Carneiro, Leão e Sagitário. Pronto, Carneiro e Sagitário, em algum momento desta passagem de Júpiter por Leão, irão ter o seu Sol ativado por um trígono pelo grande benéfico, que pode trazer, claro, aqui algumas oportunidades ou alguns momentos em que podemos realmente ampliar mais também a nossa própria identidade, e reforçar a nossa autonomia e a nossa capacidade e a nossa confiança. Os signos mais desafiados serão os signos da modalidade fixa, Touro, Escorpião e Sagitário, porque irão eles próprios depois formar quadratura. O Júpiter, à medida que passa, vai ativando por quadratura planetas, que até que possamos também ter nesses signos, mas falo aqui mais do Sol, e pode ser aqui um momento de ajuste ou um momento também de realinhamento em que nós possamos sentir essa necessidade muito também de abrandarmos e de fazer um realinhamento realmente com a nossa verdade e com a nossa essência. Ahm, para quem tem Júpiter natal como posição no seu mapa natal, ou seja, quem nasceu com Júpiter em Leão, vai passar naturalmente por um evento astrológico bastante auspicioso, que traz normalmente bem-estar e uma sensação maior de felicidade, que é o retorno de Júpiter, que acontece sensivelmente a cada 12 anos e que traz, como eu referia, um novo ciclo de expansão, de sorte, de criatividade e de confiança para quem tenha Júpiter neste signo e que vai passar agora pelo seu retorno. Por exemplo, crianças que tenham nascido entre 2014 a 2015, foi o último ciclo de Leão, e todas aqui estas datas referidas irão passar pelo retorno de Júpiter aqui em algum momento, o que pode ser também aqui uma fase de ampliação, uma fase de sentirmos-nos mais otimistas, mais alegres, mais exuberantes, mais de bem também com a vida. Pode ser aqui, na verdade, um momento também auspicioso. No final do ano,
No final do ano, como tinha referido anteriormente, a partir de 13 de dezembro e depois até 12 de abril de 2027, Júpiter fica sensivelmente hum, 4 meses retrógrado, e então ele, quando tocar o grau 27, porque ele agora vai andar à sua velocidade normal e vai avançar até ao grau 27, vai andar muitos graus, vai passar praticamente todos os graus, cada signo tem 30 graus. É assim que nós vimos os signos e o horóscopo, não é? E então ele vai chegar ao grau 27 a 13 de dezembro e vai iniciar um movimento retrógrado, e aqui será um período depois até abril em que podemos ter uma sensação, não necessariamente que a vida estagnou ou que a vida parou, não é por aí, mas onde podemos, se neste período sermos chamados a uma pausa, a não parar, que não significa necessariamente parar, mas integrar. Pronto, integrar coisas que entretanto começam a acelerar na nossa vida, mas que entretanto também pode ser preciso ali um abrandamento para nós também não querermos dar um passo maior do que a perna, ou sentirmos demasiado otimistas e às vezes faltarmos um bocadinho do realismo, né? E esta retrogradação acontecerá até ao início de abril, e depois Júpiter recua até ao grau 17, retoma o movimento direto nesta data, e depois eh, final de julho de 2027, chega então ao signo seguinte, para uma nova proposta, e sai entretanto do fogo leonino para entrar na Terra de Virgem. E então, questões aqui importantes durante a retrogradação são sempre muito fruto de agora nós irmos sentir provavelmente um entusiasmo maior. Uma retrogradação pede sempre alinhamento interno, neste caso, sendo Júpiter, é como se houvesse um realinhamento interno antes da expansão exterior, né? Há coisas que nós vamos projetar, há coisas que vamos idealizar, há coisas que vamos criar. Pode ser muito positivo esta fase de nós querermos realmente trazer aqui um período de muita criação, de muita imaginação, de muita criatividade, mas às vezes também há a busca do tal reconhecimento externo, não é? E então aqui pode haver, durante este período, passagem de ano, os meses iniciais de 2027, porque é que eu procuro reconhecimento. Ou o meu brilho nasce do coração, ou da necessidade de aprovação. Estou-se a ser fiel a mim próprio, ou o sucesso que procuro tem significado para mim? Se estivermos alinhados com a nossa verdade interna e com o nosso coração e com o nosso sentir, tudo certo. Se estivermos à procura de uma validação exterior, se calhar as coisas depois também mais à frente podem não funcionar, porque à partida depois também se calhar não iremos, na verdade, estar aqui muito alinhados também com os nossos desejos mais íntimos e com a nossa própria integridade. E então deixo-vos aqui esta reflexão final, aqui um bocadinho mais para a integração, porque talvez seja aqui um dos maiores ensinamentos de Júpiter em Leão, que eu considero, né? A vida não nos pede perfeição, pede-nos presença, não nos pede que sejamos iguais a ninguém, pede-nos que sejamos inteiros, autênticos, reais, não é? Porque aquilo que o mundo precisa não é de mais cópias, é da expressão única daquilo que cada um veio trazer. E aqui é muito o que eu acredito que Júpiter, a passar pelo signo de Leão, vai nos trazer, e também vos deixava um bocadinho esta frase para reflexão. E antes de me despedir, aproveito também para vos dar a conhecer o desafio lunar que eu vou iniciar agora no dia 14 de julho, e que é, por minha prática, fazer assim alguns desafios para quem acompanha o meu trabalho, que são sempre propostas alinhadas com os movimentos astrológicos, mas de desenvolvimento pessoal, que cada um faz ao seu ritmo, no seu tempo, mas com a minha orientação. E então, já há algum tempo que eu desenvolvo o desafio de Marte,
na temporada de Carneiro, na temporada de Escorpião, onde convido cada um a ativar a sua energia de Marte e a alinhar-se também com a sua coragem. E aqui o desafio lunar é mais para nós nos alinharmos realmente também com as nossas emoções, porque o sentir também é muito importante. E então, convido-vos, se tiverem interesse, podem pesquisar através do meu site. Podem entrar em contato comigo também facilmente, aqui através do canal ou pelas minhas redes sociais, e ele vai acontecer, e vai iniciar já no dia 14 de julho. Terá propostas de desenvolvimento a cada 2 dias e meio, vai acompanhar o ciclo lunar de Caranguejo, vai começar com a lua nova em Caranguejo e vai terminar precisamente depois com a lua nova em Leão, com o eclipse solar do dia 12 de agosto. Pronto, então vamos ter aqui um apelo para quem sentir, de trabalhar as emoções, de trabalhar as nossas sensações, as nossas memórias, e durante o desafio, na verdade, vocês vão receber propostas, tudo centralizado numa página do Notion, um grupo restrito do WhatsApp apenas para os participantes, onde eu depois vou alertando quando é que a lua muda, para vocês olharem e perceberem o que é chamado, qual é que é a prática que podem fazer, e será, claro, acompanhado por a meditação da lua nova, da lua cheia, e depois também uma meditação final de integração que já vai coincidir com a lua nova em Leão, com o eclipse solar já do mês de agosto. Pronto, é um desafio que funciona 100% online, cada um faz ao seu ritmo. Terei uma live de abertura gravada, que fica disponível no dia 14 de julho para cada um também ver no seu tempo. Depois a live final será em direto para se sentirem também de partilhar alguma integração que tenham feito, e para também trazerem um pouco do vosso sentir aqui nesta dinâmica que eu acho que é sempre muito rica e tenho tido sempre bom feedback. Então, o valor, na verdade, são 20 euros, para um desafio que, na verdade, dura um mês. Por isso, deixo o convite. Uh, Aqui está um exemplo da página, depois que podem aceder pelo vosso telemóvel ou pelo vosso browser. Agradeço, então, aqui o tempo que dispensaram para assistir aqui ao meu vídeo. Deixem o vosso like, sigam o meu canal e partilhem. E até breve. Obrigada.